Fala galera, beleza? Tio Valtinho na área mais uma vez com vocês aqui nesta semana 5. Pois é galera, hoje aula 12 de matemática do Intensivo Enem do EducaPE Prepara. Vem comigo, você chegou agora, acredito que acabou de assistir a aula 11, tá certo? Tio Valtinho vai preparar para você a resolução daquela última questão que ficou, tá certo? Para você ter aí como um plus para essa sequência de vídeos da semana. E aí eu vou entrar agora no tema número 2 de estatística. Galera, Robertão, abre tela. E aí eu digo para você que o tema de agora é medidas de dispersão. Galera, naquela mesma pegada anterior, todas as vezes que a gente faz um levantamento de informações através de uma pesquisa quantitativa, a gente tem que encontrar uma centralidade de resultados ou depois a gente tem que verificar quanto que esses resultados do rol estão dispersos daquela centralidade. Tu entendeu? Na aula 11, quem não assistiu ainda, volta lá na aula 11, tá certo? Para o vídeo agora, vai para a aula 11 primeiro. A gente viu que dá para calcular, fazer um levantamento de informações, resultado numérico, ali você monta o rol, que é organizar os números em ordem crescente, você calcula média, moda e mediana. A mediana e a média dá para você uma centralidade de resultados interessante. E a partir dessa aula de 12 de agora, você vai começar a entender o quanto que os números estão afastados dessa centralidade. Então, quanto maior é esse afastamento da centralidade, mais dispersos são os números, mais incongruente pode ser teu resultado. Tu percebe? Então, a gente vai começar a verificar isso a partir de agora. Robertão vai abrir tela para a gente e vamos pensar nas medidas de dispersão de resultados. Olha só, meu povo. Vou trazer para você aqui a amplitude como uma medida de dispersão, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Indico para você que esses dois últimos são bem utilizados em questões do Enem, beleza? Amplitude muito mais uma medida de dispersão conceitual. E depois o desvio médio também vai dar parâmetro para a gente calcular a variância e o desvio padrão, beleza? Vamos embora. O que é amplitude, professor? Amplitude, galera, é uma variação entre o maior resultado e o menor resultado de uma tabela numérica que foi feita a partir do levantamento de informações. Observe que eu fiz uma pesquisa aqui para essa minha aula e observei a nota de 5 estudantes. Estudante A, B, C, D e E. E cada um desses estudantes com suas respectivas notas. 6, 7, 8, 9, 10. Você percebeu que eu, para facilitar a tua vida, já coloquei em rol? Pois é, já fiz aí a nota tudo bonitinho em rol, tudo certinho, numa ordem crescente, tá bom? Então observe que amplitude será a variação entre a maior e a menor nota. Ou seja, a maior nota 10, a menor nota 6. Então eu sei que a amplitude dessa pesquisa, desse levantamento de informações, foi igual a 4. Beleza? É muito mais uma questão conceitual para a gente, tá bom? Show de bola. Vamos seguir. Desvio é exatamente o módulo da diferença entre a média e cada uma das notas que eu tenho na minha situação. Observe que na hora que eu pego esses resultados daqui, ó, 6, 7, 8, 9 e 10, e quero calcular a média, é só somar esses resultados e dividir por 5. Então, a minha média aqui já está estabelecida como se fosse 8, beleza? Então, o desvio vai ser a diferença entre a média e cada um dos resultados dos estudantes. Por exemplo, se eu quero calcular o desvio do estudante A, é quanto que a nota dele desvia da média. E tu percebe aí, ó, que eu teria 8 tirando 6. 8 menos 6 vai dar aqui um resultado igual a 2. Mas observe, eu sempre vou pensar no módulo do resultado. Por quê? Se por acaso esse resultado for negativo, como é o caso do estudante E, olha, 8 menos 10. Daria menos 2, correto? Mas quando eu coloco aqui o módulo, meu povo, eu estou dizendo que esse resultado sempre é positivo, tá bom? Então, desvio é, na verdade, o módulo da diferença entre a média e a nota do estudante. Tá massa? Show de bola? E aí eu vou trazer para você
um outro conceito bacana que é o chamado desvio médio. O desvio médio será obtido a partir da média dos desvios observados anteriormente. Então, pensa comigo. Aqui eu tenho a média apresentada como 8. A nota do estudante A igual a 6. Então, o desvio A, olha só, o desvio A é igual a 2, correto? Observe que o desvio B, 8 menos 7, vai ser igual a 1. Olha que legal. Desvio C, 8 menos 8, igual a 0. Desvio D, 8 menos 9, igual a menos 1, só que é em módulo, então fica 1 de variação. Desvio E, 8 menos 10 igual a menos 2, mas é em módulo, então eu tenho 2. Então observe que calcular o desvio médio é verificar a média dos desvios desse levantamento de informação. Tá massa? Então aqui ó, eu tenho esses resultados apresentados aqui no desvio A, desvio B, desvio C, desvio D, desvio E. Somei esses números, obtive resultado aqui que vou dividir por 5, então o desvio médio dessa minha pesquisa é de 1,2, beleza? Então imagine, para mim, Robertão, imagine que eu tenha duas classes, duas turmas de estudantes, turma A e turma B, e eu faço esse levantamento de informações nas duas turmas, médias iguais, porém eu quero perceber qual das duas turmas está mais uniforme de resultado. Os números, as notas estão mais congruentes com a média. Então eu vou aplicar a ideia do desvio médio. E aquela turma que tiver o menor desvio médio vai ser a turma mais uniforme, ou seja, a turma mais dentro do padrão normal, do padrão central, tá certo? Pensa comigo, será que vale a pena numa turma com média 6 eu ter aluno tirando 10 e aluno tirando 0? Veja, esses dois resultados vão compor a média, mas eles estão muito dispersos dessa centralidade. Então, se eu tenho uma turma com média 6, porém as notas ali congruentes, mais dentro do processo entre 5 e 7, a turma é mais uniforme, tu percebe? Não tem a dispersão do 10 e nem do 0. Então, é exatamente para isso que o desvio médio vai servir para a gente e as outras medidas também aqui apresentaremos nessa aula, beleza? Robertão, tela geral. Aí, meu povo, eu vou dizer para você o que é variância, tá? Variância é uma medida de dispersão também muito bacana. Variância, na verdade, vai ser a média dos quadrados de cada desvio. Olha, se eu quero dar uma precisão até maior, eu vou agora pegar cada desvio da nota A, que eu vi aqui, ó, 2. Então eu vou elevar esse número ao quadrado, tá aqui, ó. Elevei o 2 ao quadrado, tá certo? Vou pegar agora o desvio B. O desvio B tá aqui, 1. Elevei 1 ao quadrado, tá aqui, ó, 1 ao quadrado. Desvio C, que é o 0. 0 ao quadrado, tá aqui, ó. Desvio D tá aqui. Então eu vou pegar o desvio D, que é 1, elevar ao quadrado. Desvio E, olha que legal, ao quadrado, o desvio E é 2, que está ao quadrado, e eu vou fazer essas contas. 4 mais 1 mais 0 mais 1 mais 4, resultado 10. Quando eu divido por 5, olha que vacilo aqui, ó. Dividir por 5, vou encontrar exatamente a variância como número 2, beleza? Então, variância é a média dos quadrados de cada desvio envolvido numa tabela numérica. Tá massa? Show de bola? Vamos continuar, porque a variância é parte da composição de algo maior, que eu vou mostrar para você agora. Exatamente o que é desvio padrão. Galera, muitas vezes a variância por si só não traz para a gente uma uniformidade de resultado para a gente entender esse desvio que era o anterior. O desvio anterior, lembra que a gente tinha lá um resultado e agora eu encontrei a variância com 2 e o desvio padrão é o que é mais utilizado na estatística para inferir essa dispersão de números. Então, por exemplo, desvio padrão, galera, vai ser a raiz quadrada da variância. Você pega a variância e vai calcular a raiz quadrada dela. No caso anterior, a nossa variância era 2. E aí eu vou calcular a raiz quadrada dessa variância,
e vou dizer que esse é o desvio padrão desse resultado apresentado na tabela. Beleza? Então, observe que variância, olha o conceito. Variância, olha o conceito. Pega o quadrado de cada desvio, soma esse quadrado, o quadrado de cada um dos desvios e calcula a média. E a partir disso você faz o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, beleza? Show de bola, meu povo? Faz um print dessa tela e a gente não pode mais esquecer disso. Variância dentro da raiz é exatamente igual ao desvio padrão. Show de bola? Massa? Vamos continuar? Temos tela? Temos tela. E aí, meu povo, digo para você o seguinte, você não pode deixar de acompanhar essa aula, tá certo? Vou chamar aqui na próxima tela o seguinte, vamos considerar a seguinte situação. Vê só, uma empresa pretende contratar um funcionário para ocupar um cargo de liderança. Para isso, define que o critério de seleção será a média de avaliações em 4 áreas de conhecimento específico verificado por uma prova. Em caso de empate, será contratado o candidato que tiver notas mais homogêneas, ou seja, com menor desvio padrão, meu povo. Então aí eu tenho candidato A e candidato B. Olha como ficou bonito essa tela, não é, Robertão? Ficou bem viva, bem do jeito que vocês merecem, qualidade e massa. Então aí, meu povo, eu tenho o seguinte, candidato A, candidato B. O candidato A, nas 4 áreas, tirou 5 pontos, 7, 8 e 4. Tu percebe que a média dele dá 6. E aí o candidato B tem notas na área 1, 6,5, área 2, 5,5, área 3, 7, área 4, 5. Percebe que a média também deu 6. Temos um problema. Os 2 candidatos com a mesma média, mas para a empresa é interessante ter candidato muito mais centralizado, candidato com desvio padrão menor. Em caso de empate, será contratado o candidato que tiver notas mais homogêneas, tá vendo? Ou seja, candidatos com menor desvio padrão. Então vamos calcular comigo. Observe. Candidato A, o desvio dele em relação à média na área 1 é 1 ponto. Na área 2 é 1 ponto. Na área 3 é 2 pontos. Na área 4 é 2 pontos. Percebe que esse desvio é sempre com relação a um módulo do número. Olha, 6, lembra comigo, 6 menos 5 dá 1. 6 menos 7 dá menos 1, mas eu quero um módulo do resultado, por isso que eu coloco ali o número 1, tá certo? Então fica sempre ligado que o resultado ali sempre é positivo, tá bom? Então observe que eu já tenho o desvio. Agora eu vou calcular o desvio médio, que vai ser somar os desvios e dividir pelo total de provas, encontrando aí 6 sobre 4, desvio médio 1,5, mas não me interessa o desvio médio, eu quero verificar variância e desvio padrão. Olha só, desvio, a variância vai ser desvio 1 ao quadrado, que dá 1 ao quadrado, desvio 2 ao quadrado, dá 1 ao quadrado de novo, desvio 3 ao quadrado, ó, dá 2 ao quadrado, desvio 4 ao quadrado, é 2 ao quadrado. O resultado ali fica 1 mais 1 mais 4 dividido por 4, vai dar igual a 10 sobre 4, já sei, variância de 2,5, beleza? Então observe que o desvio padrão vai ser exatamente a raiz quadrada da variância. Então se a variância é 2,5, então o desvio padrão é a raiz quadrada desse 2,5, já sei, 1,58. Vou aplicar agora a mesma técnica ao candidato B, beleza? Aí eu tenho os resultados, ó, média 6, desvio médio 1,5 do candidato A, né? Então aí eu tenho o recorte para o candidato A, tá certo? Média 6, desvio médio 1,5, variância 2,5, desvio padrão 1,58. Massa? Vamos pensar agora para o candidato B. Candidato B tem aí a média 6, o desvio da área 1, meio, área 2, meio, área 3, 1 ponto, área 4, 1 ponto. Então eu vou calcular com vocês desvio médio. Somarei todos os desvios, dividirei por 4, resultou 0,75 de desvio médio, beleza? E aí eu vou observar agora que com esses desvios eu posso calcular a variância. E a variância é cada um desses desvios ao quadrado somados, dividido pelo total de notas observadas. Aí eu tenho
meio ao quadrado, mais meio ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, sobre 4. E aí, meu povo, com certeza, eu vou ter 0,25 mais 0,25 mais 1, 2,5 sobre 4, variância de 0,625. Show de bola? Agora, para calcular o desvio padrão, eu tenho que me ligar que esses desvios geram variância, a variância tira a raiz quadrada dela, encontro aqui o desvio padrão de 0,79. Então, o que eu tenho como resultado para o candidato B? Média de 6, desvio médio de 0,75, variância de 0,625 e o desvio padrão, que é a raiz quadrada do número anterior, eu tenho 0,79, beleza? Agora observa, vou fazer uma comparação entre os dois candidatos, A e B. Médias iguais, massa, médias iguais. Mas observe, desvio padrão aqui maior. Tu percebe que já pelo desvio padrão, desvio médio maior no candidato A. Tu percebe que já pelo desvio médio eu já poderia resolver o problema? Muito bem. Mas aí eu vou dar continuidade. Observe que a variância de A é 2,5, enquanto de B é 0,625. Já dá para mim um resultado legal. Mas as questões às vezes pedem para você calcular o desvio padrão, meu povo. E o desvio padrão aí vai indicar exatamente o quão homogêneo é o candidato. Com certeza, o candidato com menor desvio padrão é o candidato B. E é esse candidato que será contratado pela empresa da seleção do problema apresentado para vocês. Tá massa? Robertão, vem para mim. Tu percebeu como é importante a gente ter aí a ideia de cálculo de medidas de tendência central na aula 11 e agora medidas de dispersão, porque eu preciso de candidatos para empresas com resultados mais centrais, mais perto da média, porque pode ser que um candidato desse ele seja muito bom numa área e muito ruim na outra, e uma empresa precisa de equilíbrio. Então, as medidas de tendência central ou medidas de dispersão trazem uma ferramenta da matemática através da estatística muito importante para as empresas avaliarem seus rendimentos, suas contratações, seus resultados. Beleza? Show de bola? Meu povo, vou ficando por aqui. Digo para você que vai ter um plus de resolução de questões e breve estaremos juntos novamente, tá certo? Um cheiro no seu coração, galera. Boa semana de aula no Intensivo Enem da Educapé Prepara. E é assim. Robertão, vamos nos despedir daquele jeito massa? Bora lá? Vou contar assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Tchau, galera!